Para a gente começar, eu só queria lembrar vocês que no dia 7 e 8 nós não temos sessões aqui por causa do pré-carnaval e que os filmes desses 2 dias serão disparados ao longo das próximas 2 semanas. Tá tudo lá na internet, você tá bom? Obrigada por terem vindo. Boa noite. Estão me ouvindo? Meu nome é Yali Gontijo. Eu sou daqui da cidade, sou crítica de cinema e jornalista de cultura do Correio Brasiliense. Sou filiada à Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E queria, de antemão, agradecer o convite do CCBB para me chamar para mediar o debate. Queria dizer que é uma honra estar do lado do Felipe e do Bruno. São 2 pessoas que eu lia, mas não conhecia muito pessoalmente. E vamos começar. A gente conversou nós 3 entre si e a gente chegou à conclusão de que é melhor que eles mesmos se apresentem para vocês do que uma terceira pessoa falando deles. Então eu vou passar para o Felipe, que está aqui do lado já, e depois o Bruno se apresenta. Boa noite a todos, obrigado aí pela presença aqui. Repetindo o que a Yali já falou, obrigado ao CCBB pelo convite. Eu me chamo Felipe Furtado, eu edito a revista Cinética, eu contribuí aqui com o catálogo que vocês todos receberam. Assim, a gente veio aqui conversar sobre conteúdo. Se o Bruno quer se apresentar também primeiro. Vamos fazer boa isso noite. E a gente começa o debate. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o convite. Meu nome é Bruno Andrade, eu edito a Foco, a revista de cinema. No passado, colaborei junto com o Felipe para Contracampo, que é uma outra revista da internet. E enfim, é isso. Também colaborei com um texto para o canal. Vocês querem falar da sua participação com o tema das mostras? Pode ser, assim, já só para a gente quebrar o gelo e começar, né? Sim, eu acho que, assim, como muita gente aqui, assim, esses são os filmes de Nova Hollywood, são os primeiros filmes que as pessoas assistem, né? Você começa a ter um pouco mais de interesse por cinema, assim, para além dos filmes que estão tendo em cartaz, assim, costumam ser das primeiras coisas que você vai lá e assiste Taxi Driver, O Poderoso Chefão. É até curioso porque quando eu comecei como crítico na Contracampo, a primeira pauta que eu estava nela foi do John Carter, que está com o filme aqui passando na mostra, Halloween. E se eu não me engano, acho que o Bruno também, acho que o primeiro texto que ele escreveu foi do Corrida Sem Fim, que está passando aqui na mostra também. Sim. Então, assim, eu acho que a minha relação foi muito de quando eu comecei, porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E quando eu comecei a me interessar mais por ver filme, eu acho que, assim, o Bruno acho que tem uma relação um pouco parecida, que é a gente era meio rato de locadora, né? Assim, eu cresci em Cuiabá não estreia muita coisa, né? Assim, na época que eu era adolescente, tinha 4 salas de cinema na cidade, né? Então eu ia sempre na locadora toda semana e pegava 6, 7 filmes. E boa parte desses filmes costumavam ser filmes americanos desse período, final da década de 60, década de 70. Então, assim, eu acho que eu vi boa parte dos filmes que estão passando nessa mostra pela primeira vez em VHS. Você tem até um prazer rever alguns deles em cinema essas semanas, porque nem sempre eu tinha tido oportunidade. Então, assim, a minha relação foi um pouco essa, não sei se o Bruno tem alguma coisa a acrescentar. Não, enfim, voltando um pouquinho a essa época dos ratos de locadora, qual certamente fui na época, acho que tem 2 coisas que merecem ser mencionadas. A atuação do Inácio Araújo para fazer com que esses filmes, os mais conhecidos, os menos conhecidos, tivessem uma fortuna crítica que àquela altura, final dos anos 90, começo dos 2000, ainda não tinha realmente, pelo menos aqui no Brasil. E, não sei, acho que pode concordar mais ou menos de hoje comigo. Concordo. Mas também que a gente tinha o quê? 18, 17 anos nessa época. Culturalmente, a nova Hollywood era a coisa ao mesmo tempo mais próxima do que poderia ser uma referência de um cinema que já não era o cinema contemporâneo, mas que ainda
dava alguns, até porque muitos dos cineastas ainda estão em atividade, Brian De Palma, Spielberg, Scorsese, e acho que a gente teve um privilégio de pegar uma massa em que, por exemplo, o John Carpenter já tinha uma obra um razoável número de títulos. Assim. A gente teve essa oportunidade de pegar coisa em termos de obra, e não como o Inácio ou o Carlos Agenbar na época pegaram, tipo, de ir descobrindo o cineasta por filme a filme e vendo a evolução e vendo qual se consolidava ou qual acabava. Não, a gente já é uma outra coisa, assim, uma outra relação com esse cinema. Não é, isso acontecia muito. Eu lembro que várias vezes eu tipo, ia na locadora, pegava 4, 5 filmes tipo, de Scorsese de uma vez só. Era uma coisa que, assim, pra quem viu esses filmes originalmente não era possível, né? E você tinha essa relação. E até curioso que eu tô falando isso, porque o Bruno somos mais ou menos da mesma idade, a gente começou a se interessar por cinema ali na década de 90. E pra quem começou a se interessar por cinema nessa época, a figura de referência inevitável era o Tarantino, que era um cara que era famoso por ter sido balconista de locadora. Era um cineasta para qual boa parte desses filmes era uma referência muito forte. Inclusive, assim, eu não sei quem assistiu todas as sessões do dia aqui, mas a Outra Face da Violência, que foi o primeiro filme que passou, que passou hoje aqui, que chama originalmente Rolling Thunder, a distribuidora de DVDs do Tarantino se chamava Rolling Thunder por causa do filme. Então, você tinha essa relação. Então, foi um filme que eu assisti assim. Diziam que era um dos filmes favoritos do Tarantino. Né? Foi lá pegar o VHS da Globo Filmes, e tinha aquele pan scan que ficava no centro da tela o tempo todo, e às vezes o autor ia para ponto e você perdia metade da ação, mas assim, era como que você tinha as primeiras vezes de ver os filmes antes do DVD chegar e tornar mais fácil. Além de algumas coisas que ainda passavam com alguma frequência. Acho que eu e o Bruno pegamos a última fase desses filmes ainda passavam com alguma frequência na TV aberta, que depois começou a se tornar muito difícil, mas eu lembro de ter visto vários deles ainda na Bandeirantes, e você ainda passava algumas coisas assim. Essa coisa que tu falou agora do Rolling Thunder, o que é, enfim, interessantíssimo, tu falou Tarantino, mas novamente o Inácio também fez isso, o Carlos Agenbar também fez isso, porque existe digamos, uma ordem canônica de nomes inevitáveis, os quais todo mundo conhece, Spielberg, Scorsese, e o Tarantino. Mas a gente sabe também que o Inácio era muito atento a essas coisas, foi o primeiro a lançar luz sobre alguns nomes meio deixados à margem e daí você ia atrás dos filmes e via o filme, no caso o Rolling Thunder, e saía absolutamente estupefato. Assim, como é que ninguém fala desse sujeito? Como é que não é conhecido? Então ainda era uma época ao mesmo tempo que alguns valores ficavam mais fortes com o tempo, ainda era uma época de prospecção quando a gente pegou. E isso, a meu ver, isso mostra a riqueza e a variedade do período. Assim, a nova Hollywood é muito menos homogênea, ela digamos, ela não é só uma renovação dentro do contexto do cinema norte-americano. Ela se dá de várias formas e cada cineasta do período, especificamente do período dos anos 70, deu a sua contribuição enfim, hoje a gente tem essa concentração de filmes extremamente diversos, com alguns pontos em comum. Nos anos 60, a gente estava vendo agora o Bonnie and Clyde, é o primeiro filme que propõe essa montagem, talvez não, aliás, eu acho que o primeiro filme que propõe essa montagem se compada como essa montagem extremamente que trabalha com extremos, cortes secos, que vem um pouco do cinema europeu, mas também vem do cinema novo. Eles estavam absorvendo isso. E você vai ter, entre 67, que é o ano do Bonnie and Clyde, mais ou menos que 70, 71, uma série de filmes que vão meio que tentar retomar esses procedimentos e levar a novos caminhos. Mas a coisa vai se transformando então você tem alguns momentos assim que você pode identificar no decorrer dos anos 70. E outras abordagens, enfim.
só para assim, sair um pouco da ideia de que a Nova Hollywood é um pequeno séquito de realizadores muito conhecidos, do Melick, Scorsese, não, é muito amplo na realidade. Sabe? Tem uma pessoa, a gente mencionou hoje mais cedo, uma realizadora como a Elaine May, que trabalhou com o Cassavetes, esse filme importantíssimo, que é o Mickey Nick, mas é pouquíssimo mencionado e não tem nenhum filme na mostra, é um nome significativo também. Ouvindo vocês falando, fui me lembrando aqui, eu também sou da geração de locadoras, eu morava no Guará, onde ainda moro, tinha, sei lá, 1 ou 2 locadoras, e eu me lembro que a gente tinha que esperar muito tempo pelos lançamentos do cinema. A janela era enorme, assim, os filmes demoravam 7, 8 meses para chegar na locadora, e você ficava esperando aquilo lá, e etc. Então a solução que a gente encontrava entre essa espera era alugar os filmes antigos, os clássicos, etc e tal. E ouvindo vocês falando, vocês que são 2 críticos de VHS, da geração VHS, eu me lembrei que a nossa geração tinha essa possibilidade de analisar os filmes em casa, voltando, rebobinando, repetidas vezes, assistindo 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. Antes disso, se você queria ser pesquisador de cinema, você tinha que ir ao cinema e você tinha que ir ao cinema de novo, e 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 de novo. O Truffaut, quando ele ainda era crítico de cinema, ele conta que ele chegou a assistir certos filmes, eu esqueci qual deles, 20 vezes, sabe? Assim, você tinha que ir aproveitar enquanto o filme estava passando. O videocassete é revolucionário nesse sentido da análise fílmica. E pensando ainda, nós somos de uma geração que a gente já teve o contato de todas essas revoluções. Nosso primeiro cinema, talvez, já tinha passado pela revolução que a Nova Hollywood trouxe, em relação à violência, em relação ao sexo. Todos esses adiantos geracionais que eles fizeram, o que na verdade acontecia, vou voltar um pouquinho. Os estúdios estavam em crise, porque os filmes eram muito conservadores para a época em que eles estavam sendo produzidos. Era a época da revolução sexual, era a época da contracultura, e os filmes não estavam acompanhando essa revolução. Perdão. E eles começaram a perder dinheiro, perder muito dinheiro. Então, de repente, veio essa nova geração que queria fazer filmes baratos, que usava de poucos recursos para fazer cinema, e os estúdios perceberam que esses filmes tinham vendagem, eles saíam, eles vendiam muito, se comunicavam muito mais com o público jovem da época. E daí eles abriram a guarda e deixaram que esses diretores pudessem atuar nessa época. E daí vem a modernização da montagem, como o Bruno falou, a abordagem da violência e do sexo, etc. e tal. Nós somos de depois disso. E a gente já, o nosso primeiro contato desse cinema já é dessa maneira. Quanto vocês acham que isso, porque vocês também me falaram depois do Tarantino, quanto vocês acham que o cinema da Nova Hollywood foi se filtrando e até hoje ainda está, talvez não, dentro dessa produção cinematográfica? Isso é uma questão meio pouco complicada. Eu acho assim que se você, eu ia até falar um pouco disso mais tarde, mas se você for parar para pensar, já lá por volta de 71, 72, mais ou menos, você já vai ter uma certa institucionalização na palavra certa, assim. Você já vai ter um momento onde a indústria vai começar a perceber como pode se aproveitar de certas coisas que esses cineastas faziam. Uma absorção. Uma absorção é uma boa palavra. E já podem colocar isso num formato um pouco mais amplo. Pegar um exemplo que é um dos filmes da Nova Hollywood mais conhecidos, que todo mundo geralmente assiste em algum momento da vida, que é O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é uma superprodução, né? Assim, era um dos filmes mais caros que foram lançados naquele ano, e foi lançado com uma promoção enorme, assim. E é um filme cheio de elementos que, 10 anos antes, dificilmente um cineasta americano poderia fazer aquele filme de gangster. Mas assim, em 72 você já vai ter a possibilidade, porque se percebeu que algumas coisas, como filmes como Bonnie e Clyde, que são mais cedo, haviam feito sucesso, que, ok, se Francis Ford Coppola quer fazer isso,
a gente vai permitir que ele faça isso e não faça uma versão mais simples do livro do Puzo. E, claro, disso você vai ir para um processo onde, aos poucos, esses elementos vão se tornando mais e mais comuns, até que, às vezes, algumas coisas nem se destacam mais tanto, enquanto outras vão também perdendo um pouco de vista. No livro eu uso esse exemplo, que é um caso que eu acho muito curioso, que é você pegar a projeção da carreira do George Lucas. O George Lucas, ele estudou cinema na universidade na década de 60, vai dirigir o primeiro longa dele em 71, assim, eu nunca vi os primeiros curtas do George Lucas, mas assim, o Tom Anderson, que é um pesquisador e cineasta experimental, estava na Universidade de South California junto com o George Lucas na época, e ele fala que o George Lucas tinha fama do cara que queria ser o Antonioni. Assim, os curtas dele eram super experimentais e o discurso dele que, não, eu vou para a indústria, vou fazer as coisas. Ele estreia com o primeiro filme, que é o THX 1138, que é um filme de ficção científica bastante áspero, bastante difícil. Aí 2 anos depois, ele faz o Loucuras de Verão, que está aqui na mostra, que é um filme que vem muito na carona da onda de filmes nostálgicos do período. E em 77 ele faz o Guerra nas Estrelas, que pega uma certa ideia que existia na época de pegar os arquétipos dos gêneros e tentar colocar eles em primeiro plano, assim. Então o progresso da carreira dele vai meio que acompanhando o progresso de Hollywood nesse período, assim, de como que certas coisas que estavam sendo feitas estão sendo absorvidas até chegar no Guerra nas Estrelas, que hoje em dia é um filme que você olha para ele e considera meio que a base do que é o cinema americano das décadas posteriores. E de certa forma o Spielberg tem uma trajetória parecida, o próprio Coppola em algumas coisas tem isso e outras. Mas, cara, isso vai assim, isso varia sempre um pouco de cineasta para cineasta, porque eles têm relações diferentes com esses elementos, mas assim, todos eles você vai ter um pouco essa absorção aos poucos da estrutura dos estúdios, até que eles se tornam um pouco, assim, muito do que eles fazem passa a ser parte do cinema mesmo. Você pega um cara como o De Palma, que o Bruno mencionou, o De Palma tem aqui na mostra com Trágica Obsessão, assim, o De Palma começou a carreira dele em Nova York, no final da década de 60, fazendo umas comédias satíricas com influência do Godard. Antes ainda ele fazia os filmes da universidade, que era ali um pé no experimentalismo. Então, assim, aí depois ele vai para Los Angeles, começa a fazer alguns filmes retrabalhando ideias dos roteiros do Hitchcock, e até que, sei lá, vai em um determinado momento ele vai fazer Os Intocáveis ou Missão Impossível, que eram grandes produções de estúdio, que não deixavam de ser filmes onde você percebe a assinatura dele, mas que existiam muito bem inseridos no universo do... Assim, você sabe que, sei lá, o Tom Cruise deve ter assistido Missão Impossível e ficado satisfeito com o que o De Palma fez por ele. Então, assim, eu acho que é um processo longo e aos poucos muitas dessas coisas vão sendo absorvidas de formas diferentes. Acho que tem alguns elementos que vão ser absorvidos mais, outros menos. Vai ter algumas figuras desse período que vão ter dificuldade para ter carreira depois. Por exemplo, o Monty Hellman, que está aqui na mostra Corrida Sem Fim, é um cara que depois da década de 70 ele vai ter extrema dificuldade de filmar. O Bobby Rafelson é outro cineasta que vai ter extrema dificuldade de filmar. O Dennis Hopper vai fazer o Easy Rider, que está até dando nome para a mostra. Aí logo depois ele faz um filme estranhíssimo que chama The Last Movie, que é um filme super experimental, com um orçamento grande de estúdio, briga com todo mundo na Universal, e depois disso ele passa 9 anos sem filmar e começa a filmar de maneira muito periódica, vai viver mais como ator mesmo. Então, assim, essas relações vão variando muito de caso a caso. Se o Bruno quer completar alguma coisa. Não, eu queria fazer uma outra observação. A Daniela falou de como a nova Hollywood ela vai penetrar no cinema. Eu acho mais fácil observar essa imixão da velha Hollywood na nova Hollywood. O que aconteceu a partir de um momento... são os últimos anos da década de 50, 59, e isso vai até 61, 62. Você tem filmes, citando rapidamente, assim, os filmes do Vincent Minnelli, do Douglas Sirk, um filme bastante conhecido como Bonequinha de Luxo, que eles já tinham em estado de latência algumas mas digamos uma latência extrema, uma latência terminal, uma latência que está a ponto de se tornar evidente. Mas esse Nicholas Ray, certamente, Fuller, e
o que acontece é que você tem nesses anos, 58 a 62, você tem um acidente histórico de uma felicidade. Você tem ainda a velha geração trabalhando, John Ford, Howard Hawks, e você tem os expoentes da televisão norte-americana e do teatro norte-americano. Arthur Penn trabalhando nos dois, Sidney Lumet vai começar mesmo a dar os primeiros passos na obra dele nesse período. Então, a ideia de ruptura, eu acho que ela se dá em alguns casos, mas não em todos. A ideia de prolongamento também se dá em alguns casos, mas não em todos. O que eu acho interessante é que o que você observa na Nova Hollywood, digamos, o que é um componente formal quase que constante nas obras, é que o que esses filmes fazem, geralmente, e Bonnie e Clyde deixa isso bem claro, é encurtar certos caminhos, certos atalhos, ou assumir certos desvios da norma do que era um certo tipo de estrutura dramatúrgica desses filmes dos anos 50 que você falou. A violência, ela existe no cinema americano desde Griffith. O que um filme como o Bonnie e Clyde, ou Meu Ódio Será Sua Herança, ou os filmes do John Milius, ou os do Michael e principalmente, provavelmente, os do Michael Cimino, eles fazem cortar os atalhos em que o sexo e violência são, de certa forma, ou comparados ou são ligados. E isso torna as significações muito mais imediatas e muito mais... há um embate maior do filme com o espectador. Não é mais aquela coisa da fluência clássica se instalando lentamente na sua percepção do filme. Assim, os filmes pedem, a partir de um momento, tipo, olha, as coisas se chocam. No Bonnie e Clyde é isso, o tempo todo, sexo, violência, sexo, violência, sexo e violência. E eu acho interessante isso. A pergunta eu achei muito boa, porque assim, é difícil de responder como a nova... Aliás, a pergunta na proposição, como a nova Hollywood ela vai se infiltrar no que vem depois. Da mesma forma que os cineastas da nova Hollywood, eles têm registros mais diversos. Se você for só de pegar dois nomes, de Larry Cohen e Jerry Schatzberg, você tem mundos de distância. Cineastas que vem depois, isso de Tim Burton, a Spike Lee, a Tarantino, e agora, provavelmente, o caso mais recente, o do James Gray, e o caso mais recente, em que talvez seja mais possível você ver algumas questões de um cineasta que está realmente lidando com a herança da nova Hollywood, é ainda mais diverso, assim, sabe? Você tem realmente um certo, em alguns momentos, atrito do que os cineastas estão fazendo e estão tentando fazer em relação aos seus predecessores da nova Hollywood. Alguns vão buscar ruptura, eu penso no caso do Todd Haynes, que quando faz o Pós em 91, coisa completamente diferente de tudo que estava acontecendo no cinema americano, ou o Gus Van Sant. Alguns vão tentar não uma continuação, mas acusar o conhecimento desse cinema, caso Tarantino, e alguns vão tentar lidar diretamente, mas eu diria que menos do que se imagina, com a questão das estruturas de narração, de dramatização e de composição formal dos filmes da nova Hollywood, que é o caso do James Gray. Só aproveitando para fazer duas observações. Uma, completando um pouco o que eu disse, eu acho que tem duas coisas, partindo da proposição da eu acho que tem duas coisas, de certa forma, que a nova Hollywood legou para o cinema americano como um todo. É a consagração da ideia do diretor como autor, que bem ou mal era uma ideia que você existia no universo da crítica, mas você não existia ela de forma difundida, então você vai criar aquele... o cinema americano vai descobrir que ele pode promover o cineasta como autor, e isso vai ser uma peça que útil também para eles. Então, o que você vai ver, mesmo hoje, por exemplo, você tem, sei lá, que eu não gosto, Christopher Nolan. O filme dele é lançado e é vendido com toda aquela pompa, é o filme novo do Christopher Nolan. Isso era uma coisa muito rara antes da nova Hollywood. Você tinha algumas figuras, como o Cecil B. DeMille, o Hitchcock, mas assim... Principalmente esses dois. Esses dois. Em menor medida o John Ford, mas assim...
mesmo cineastas que tiveram muita liberdade para fazer os filmes deles, muito sucesso, não costumavam ter, você não costumava usá-los para vender os filmes. Depois da Nova Hollywood, se descobriu que isso era um caminho. E a outra coisa que eu acho que ficou muito forte nesse período é a ideia de você pegar um filme de gênero e pensar ele de uma forma, assim, muito autoconsciente. O Bonnie e Clyde é um exemplo bem claro disso. Você sabe que tem toda uma história de filmes de gangster que você pode colocar isso pelo plano, e isso vai ser algo que vai se tornar muito comum. O Tarantino, na década de 90, por exemplo, é um exemplo bem acabado disso. Então, você vai ser sempre essa coisa assim, os filmes de gênero raramente vão ser só uma história que as pessoas têm para contar, e vão se tornar muitas frequentemente você vai estar colocando pelo ângulo os arquétipos que tem ali, você vai ter muita consciência de que você está fazendo referências a filmes anteriores. Então, eu acho que são duas outras coisas que deixaram de legado. Queria aproveitar também para fazer um pouco de contexto histórico, aí eu meio que entrou na crise dos estúdios, eu queria meio que apresentar isso um pouco passo a passo para vocês, que é assim, na hora que você pensa, a gente pensa como Nova Hollywood, costuma estar colocada aí do meados da década de 60 até o final da década de 80, e isso coincide com o ponto de crise dos estúdios. Mas assim, na hora que você pensa a crise dos estúdios, você tem que fazer uma perspectiva histórica, que é o seguinte: desde a década de 20, quando começa o cinema mudo, quando o cinema americano realmente se fortalece internamente, a forma como funcionavam os filmes era um estúdio como a Fox, ele produzia os filmes, ele distribuía os filmes, e ele era dono de uma cadeia de cinemas que distribuía os filmes. Assim, você fazia todo o processo. Então, o que acontecia nenhum filme de fato perdia dinheiro. E quando você era dono de toda a cadeia do processo, se você precisasse, você fez um filme por, sei lá, $500 mil, que era um orçamento alto na época, e está com dificuldade de se pagar, simplesmente você enfiava num cinema que você tinha no interior do país e obrigava o cinema a ficar passando até você zerar a conta. E o que aconteceu? No pós-guerra, alguns produtores e distribuidores independentes começaram a reclamar que você tinha muita dificuldade de entrar no sistema, porque a Fox, a Paramount, a Warner dominavam todo o sistema, e era muito difícil você ser o dono de uma cadeia de cinemas independente, era muito difícil você produzir filmes independentes, porque o sistema todo estava na mão deles. Aí algumas pessoas reclamaram disso, e o governo americano fez um processo. O governo americano processou os estúdios por formação de cartel. Isso se arrastou durante 3 anos. Em 1948, os estúdios americanos perderam o processo que o governo americano fez. E o que ficou decidido todos os estúdios iam ser obrigados a vender a cadeia de cinema que eles tinham. Então, de uma hora para outra, a Warner teve que... Acho que eles tiveram já ter 5 anos, e que nesse período de 5 anos, em 53, ninguém mais podia ser dono de nenhuma sala de cinema. Então a Paramount teve que vender os cinemas deles, a Universal teve que vender os cinemas dele, a Warner teve que vender os cinemas deles. Então, aquela estrutura que garantia que você tinha certeza que o seu filme nunca ia dar prejuízo, desapareceu, porque de uma hora para outra os donos dos cinemas passavam a ter mais poder de decidir assim: não, ok, se seu filme não tá dando dinheiro, eu não quero continuar passando ele. Claro, você vai ter sempre aquela coisa: não, mas se você não passar o filme tal, eu não vou te liberar depois do meu outro filme com o Marlon Brando. Mas, assim, isso dá um baque muito forte nos estúdios, porque eles perderam uma parte da renda deles direta e perderam a credibilidade. Ao paralelo a isso, você vai ter o crescimento da televisão substituindo o rádio como principal concorrente. E um dos efeitos do surgimento da televisão agora você tem outro concorrente que é audiovisual, então você precisa competir, você tem que mostrar que os filmes são maiores, né? Então os orçamentos dos filmes disparam. Então essas duas coisas meio que paralelamente, a década de 50 em particular, dos americanos, é uma longa período de agonia financeira. Eu já vi alguns estudos assim, em 1958, 1959, os estúdios estavam arrecadando tipo metade do que eles arrecadavam em 1950. Só que ao mesmo tempo os orçamentos dos filmes cresciam, porque para concorrer com a televisão tinha que ter mais filme colorido. Quando antes disso os filmes coloridos eram eventos ocasionais, a maior parte dos filmes era preto e branco. Você tinha que ter um orçamento maior, porque começava a fazer menos sentido você fazer aquele filme policial muito simples, então você tinha que fazer um filme policial mais grandioso. Então essas coisas todas fazem os orçamentos subirem enquanto a arrecadação cai. E justo nesse momento, os estúdios americanos até então, eles eram quase todos propriedades de um único dono, 1 ou 2 donos. Nesse momento, eles começam a ser vendidos para grandes comemorações. Então, de uma hora para outra, quem está comandando... até então, sei lá, o Jack Warner mandava na Warner, o Harry Cohn mandava na Columbia,
o Zuckerman andava na Fox, de uma hora para outra, esses caras todos venderam os seus estúdios. E eles, durante um bom período, eles continuaram como executivos-chefes, por exemplo. Foi o Jack Warner, o Bonnie e Clyde acontecer. Dizem que ele não gostava muito do projeto, mas o Warren Beatty... Não gostava nada do projeto. O Warren Beatty implorou para ele até... Se ajoelhar. Além da que o Warren Beatty se ajoelhou para ele e pediu, por favor, o filme é barato, não é um investimento sobre você, até ele aceitar. Ele disse, ok, vamos fazer o filme. O Warren Beatty era um ator conhecido, vamos manter boas relações. Mas assim, esses caras ainda estavam mandando nessa época. Só que, como antes eles mandavam e eles eram os donos. Agora eles mandavam e eles tinham que responder para alguma empresa em Nova York que era a verdadeira dona. Então, assim, antes o que acontecia? Em 1956, o ano foi ruim, o cara sempre podia dizer assim, ok, mas a nossa safra do ano que vem vai ser melhor. E então, esse deve ter sido só um ano acidental, aí, de uma hora para outra, você vai ter executivos que não tem absolutamente nada a ver com cinema, nenhuma experiência na área, e fala assim, não, mas espera aí, a gente colocou 20 milhões no estúdio de vocês e recebeu só 12 de volta. Tem alguma coisa errada. E começa a fazer mais pressão sobre esses caras. Então, isso cria um ambiente muito complicado naquele momento da década de 60, e isso vai coincidir com umas certas questões sociais que você vai ter no período. Assim, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, eu acho que eu falo isso um pouco no texto do catálogo, é que a antiga Hollywood ela não desaparece ao mesmo tempo que os filmes da nova Hollywood acontecem. Eu acho que eu passo esse exemplo do catálogo. Por exemplo, 1970, a maior bilheteria do ano foi Love Story. Quem já viu Love Story é um romance bem melado que não tem absolutamente nada a ver com Bonnie e Clyde. Ao mesmo tempo, por exemplo, a segunda maior bilheteria do ano foi O Aeroporto. Não sei quem, o Aeroporto hoje em dia é um filme menos conhecido, mas fez muito sucesso na época, que era um filme de desastre, dirigido pelo George Seaton, que é um veterano que começou a filmar no começo da década de 40, cheio de atores famosos, Jim Marsh, Burt Lancaster, assim. Você passa a metade do filme acompanhando aquele monte de personagens que vai no avião e uma hora o avião vai ter um acidente, vai ameaçar cair, então assim... Filme catástrofe. Justamente, é um filme catástrofe, assim, bem caretão, bem pesadão, então assim, essas coisas elas vão continuar rolando ao mesmo tempo. Mas você vai começar a ter cada vez mais uma necessidade de perseguir um público jovem. Uma coisa que começa a acontecer existem os estúdios independentes, em particular a American International Pictures, que se especializam em fazer filmes para a cultura jovem. Você faz filme de surfista, você faz filme de turma, assim, você vai fazer muito filme de terror, filmes que eram voltados para adolescentes, e esses filmes vão pegando mais sucesso. O principal figura da IP nessa época é o Roger Corman, que hoje em dia é mais conhecido como produtor, mas dirigiu muitos filmes da década de 50 e década de 60. E assim, o Corman vai se especializar em fazer filme de terror, fazer filme de guerra, e assim, sempre uma coisa um pouco mais violenta, um pouco mais crua. E o Corman ele vai ter essa sacada de que existe muita gente jovem querendo fazer cinema nos Estados Unidos, e começa a dar oportunidades para muita gente. Muitas das figuras que a gente relaciona com a nova Hollywood vão começar a carreira deles com o Corman. Por exemplo, o primeiro longa em Los Angeles do Martin Scorsese, o Boxcar Berkeley, como que chama mesmo em português, você lembra? Sexo Marginal. Sexo Marginal é uma produção do Corman. Pegar um outro exemplo assim, o Coppola começou a carreira com o Corman. Então assim, tá passando aqui na mostra um filme que é produção do Corman também, o Na Mira da Morte, não sei quem assistiu aqui, que é o filme dirigido pelo Peter Bogdanovich, que é uma outra produção do Corman, e é um filme que é com o Boris Karloff, e o Boris Karloff meio que interpreta um personagem que é baseado nele mesmo, e assim, o filme começa com, e ao longo dele vai sendo várias cenas de um outro filme antigo que o Corman tinha feito, que chama O Terror. O Jack Nixon, inclusive, é o mocinho do filme. O Nixon fez muitos filmes com o Corman nessa época, e assim, é uma coisa muito curiosa, porque o Corman havia rodado a versão dele com o Corvo, do Paul, com o Vincent Price e o Boris Karloff, e ele estava com um cenário lá sobrante de algumas imagens que ele tinha rodado com o Karloff. Aí ele chegou para o Monty Hellman, que está aqui na mostra com Corrida Sem Fim, e para o Coppola, e falou para eles assim, olha, vocês querem rodar algumas coisas, a gente tem um pouco de material, vocês querem rodar algumas coisas aqui, que a gente, eu aproveito isso e transformo em mais um longa, porque o Corman tinha essa lógica de que nunca, sempre era uma oportunidade de fazer mais dinheiro, então assim, nunca se desperdiça nada, assim. O cenário está ali de pé mais 5 dias, beleza, vamos inventar mais um filme aqui, nesses 5 dias que o cenário ainda está de pé. Eu ainda tenho aqui o Karloff sob contrato, pego 2 moleques que querem fazer filme e mando eles improvisarem alguma coisa ali. Tem o Jack Nixon, que é um ator meu, que trabalha sempre comigo, assim, e vai lá
aí eles meio que improvisam um filme nesse esquema. O Jack Hill, que também é um outro diretor que é mais conhecido pelos filmes de Blaxploitation, também dirigiu algumas coisas, assim, no final das contas o filme tem uns 4 diretores diferentes, acho que 5, e assim, ele é meio bem confuso, porque claramente ninguém tinha um plano muito exato do que fazer, mas ali o filme saiu, foi exibido com algum sucesso, e anos depois o Corman tem essa ideia assim, por que a gente não faz o Bogdanovich, que na verdade naquela época era um cronista e programador, ele era um cara muito ligado à velha guarda e produzia amostras de cineastas veteranos e escrevia artigos sobre o John Ford, sobre o Orson Welles, que ele era ele era muito amigo de muitas dessas figuras, e assim, ele pensou assim, Bogdanovich, você quer dirigir um filme? Beleza. Eu tenho aqui o Karloff por uma semana, e o Bogdanovich inventa, acho que não é nem uma semana, acho que ele tinha 4 ou 5 dias com o Karloff. Com a ajuda do Samuel Fuller. Aí ele chamou o Samuel Fuller, que é um cineasta do pós-guerra, que trabalhava há muito tempo. O Fuller escreve com ele um roteiro. Eu acho esse filme muito interessante justamente por essas questões. O que é o filme? Você vai ter o Karloff, que é o Frankenstein, da década de 30, que há muitos anos está fazendo uns filmes de terror que as pessoas não levam muito a sério, que não são muito assustadores, nada disso. E ao mesmo tempo você vai ter um jovem veterano de guerra que voltou também desajustado e resolve pegar uma arma e matar um monte de gente. Então você vai ter o monstro da década de 30 e você vai ter um monstro contemporâneo. E assim, o Fuller ajuda o Bogdanovich a escrever esse roteiro, e é muito cru, as cenas de violência são muito duras, assim. Todos os momentos que você vê o cara pega a arma e atira, tipo, o primeiro assassinato que ele faz é da mulher dele, a mulher dele tá chegando nele, ele pega, vira a arma e você só vê o corpo dela estancando para trás, assim. É uma coisa que realmente não tem muito a ver com o que você está, que é uma coisa que eu penso, eu tenho uma tese, assim, ela não é muito precisa, mas assim, que existe uma grande questão para a representação de violência no cinema americano, que foi no assassinato do Kennedy. Você tem o filme do Zapruder, que filmou no momento, é um filme muito curto, acho que é um dos poucos filmes que todo mundo viu em algum momento da vida, e assim, você está tendo o presidente do país sendo assassinado, você vê a cabeça dele estancando para trás, isso vai ser exibido na televisão, todo mundo vai ter visto isso, então assim, eu acho que isso meio que ajuda a servir para uma quebra muito forte da representação, assim, você vai ter muitos filmes de gangsters violentos, mas antes disso, por exemplo, mas a ideia de você efetivamente terminar o filme com o casal principal sendo metralhado da maneira como eles são no Bonnie Clyde, é algo que você vai ter dificuldade de fazer em 1950. Você tem um filme do Joseph Lewis que é muito bom e que é muito parecido com o Bonnie Clyde em algumas coisas, que chama Mortalmente Perigosa, Gun Crazy, que tem muito da mesma lógica, é um casal também, eles se conhecem, tem um monte de sexo muito forte. A primeira cena que ele vê ela finge atirar nele e a arma dela é filmada da forma mais fálica possível. Você tem certas relações, mas ao mesmo tempo você tem um limite de até onde você pode ir. Existe uma dosagem. Existe uma dosagem assim, se você passar, você sabe que você não pode passar de certo ponto. O que eu acho que é um pouco que o Bruno pegou e fala quando ele diz assim, certas coisas que estavam latentes ali no final da década de 50, em determinados filmes, a partir de meados dos anos 60, eles se tornam muito mais possíveis de serem jogados às claras, assim. Inclusive isso é uma coisa muito interessante, porque a gente costuma pensar a nova Hollywood como apenas os jovens cineastas. Você vai ter muitos jovens cineastas, o Coppola, um cara que começa muito novo, o Scorsese, um cara que sai da faculdade, você vai ter muitas pessoas saindo da faculdade, mas você vai ter alguns caras, que é o que o Bruno falou, os caras que meio que vieram da televisão e vieram do teatro e vão começa a filmar no final da década de 50, eles vão começar, eles não pegaram o sistema dos estúdios no seu momento mais exato, onde você tinha uma máquina de produção tão precisa, e eles começam a aproveitar um pouco dessas brechas. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não têm muita noção, mas quando o Robert Altman fez MASH, Robert Altman tinha 50 anos de idade. Assim, Tinha passado por alguns anos na televisão. Justamente, sim. O primeiro filme do Robert Altman é de 57, passou depois muito tempo na televisão, assim, mas ele não era provavelmente um jovem. Quando o Arthur Penn faz o Bonnie e Clyde, ele tinha 48 anos. Assim, eram caras que já tinham um trabalho de teatro, de televisão, e eles começam a se aproveitar dessas brechas. Assim, é um filme que eu sempre gosto de pegar, porque eu acho que é muito exemplar disso. O filme anterior ao Bonnie e Clyde, do Arthur Penn, que é um filme que chama The Chase, Caçada Humana, um filme com o Marlon Brando, o Robert Redford e a Jane Fonda. Assim, esse filme ele foi uma produção do Sam Spiegel, que era um dos principais produtores de Hollywood da época. O Sam Spiegel havia ganhado o Oscar com A Ponte do Rio Kwai e com o Lawrence da Arábia. Esse era o primeiro filme dele, o Lawrence da Arábia, ele queria fazer um grande evento,
Ele chamou a Lilian Hellman, que era uma escritora bastante conhecida, foi casada com Dashiell Hammett, tinha toda uma relação com a esquerda radical do período, que já tinha trabalhado como roteirista, mas há muitos anos estava afastada por questões de perseguição política para escrever um roteiro. E meio que eles pensaram um filme que era uma espécie de atualização do Matar ou Morrer. Você quem conhece aqui o Matar ou Morrer? O Matar ou Morrer é um filme da começo da década de 50, com Gary Cooper. O Gary Cooper é o xerife, e você vai ter... No dia do casamento dele, chega a notícia que está chegando um criminoso na cidade, que quer acertar as contas com ele. Você meio que tem todo o processo da comunidade no entorno. Algumas pessoas apoiam ele, outras pessoas ficam covardes. Você tem toda essa questão da comunidade. Assim, o Caçada Humana é uma história do retorno do filho pródigo muito clássica, assim. O Robert Redford, inclusive, se não me engano, o personagem dele tem as iniciais JC, que é para deixar a coisa mais clara possível. Isso não aconteceria no filme dos anos 50. Justamente, isso não aconteceria no filme dos anos 50. Ele foge da cadeia. O que você descobre muito tempo depois é que na verdade, o crime que ele foi acusado de cometer foi cometido pelo filho do ricaço da cidade, e meio que ele pagou o pato, porque o filho do cara mais rico, evidentemente, conseguiu escapar ileso. E ele está voltando para a cidade, o filho do cara casou com a mulher dele, evidentemente, que é para deixar a coisa mais pesada, assim. Então, quando chega no cara escapou da cadeia, a cidade toda entra em polvorosa, porque assim, não, ele está vindo, ele vai acertar as contas. E o xerife da cidade é o Marlon Brando. E o que é o Marlon Brando? Marlon Brando é o maior ícone do cinema dos anos 50. O cinema progressista dos Assim, anos 50. é o cara que era, assim, era o jovem da década de 50, era o selvagem, né? E ele está lá em 65 e ele meio que está interpretando um xerife que é um castrado, que tá caído. Assim, tinha meio caído, o Brando estava começando a engordar já nessa época, não tinha engordado tanto, mas já estava nos primeiros sinais, já não era aquele galã que ele era antes. E você tinha a coisa de que ele meio que está no bolso do ricaço lá, ele não gosta disso, ele tem culpa, mas ele não consegue se libertar. Então assim, o filme tudo foi aquela ideia de que a comunidade é impotente em ter aquele das coisas, e o Brando, que antes era o grande herói, a figura enérgica, ele é meio que a representação máxima disso. Então assim, o Robin Hood, que é um crítico inglês muito bom, ele costuma dizer que esse é o primeiro filme apocalíptico do cinema americano. Porque justamente é um dos primeiros filmes que você pode realmente falar assim, ele leva em conta esse contexto social da época, e assim, os anos 50 são relidos por esse outro momento. E o que aconteceu foi, o Sam Spiegel preparou o filme, fez toda uma propaganda enorme, era passando os grandes eventos de 66. Na hora que o Spiegel viu o filme pronto, ele pôs a mão na cabeça e falou assim, não é possível, eles fizeram esse filme, assim, não era bem isso que eu queria fazer uma crítica sutil, não era para ser algo tão pesado. Lá no interior do Texas isso não vai poder ser exibido, porque as pessoas vão ficar desesperadas se verem isso. Aí ele retalhou o filme, cortou acho que meia hora do filme, e o filme foi um dos maiores fracassos de público e de crítica daquele ano. Inclusive, eu lembro que eu li uma crítica, acho que da Variety da época, que, não da Variety não, é de algum jornal de Nova York, que falou assim, temo pelo futuro da carreira de todas as pessoas envolvidas com este filme. Que ano é isso? 66. É o filme que ele fez imediatamente antes do Bonnie e Clyde. Aí logo depois de fazer esse filme, ele se encontra com o Warren Beatty estava com um projeto, não sei quem conhece a história do Bonnie e Clyde, mas é muito curiosa, porque Ele já tinha trabalhado com o Warren Beatty. ele já tinha trabalhado com o Warren Beatty no Wicked One, que é um filme muito estranho, meio kafkiano. Assim, porque a história do Bonnie e Clyde, assim, vou aproveitar para contar, já que eu já estou aqui mesmo, que assim, o Bonnie e Clyde foi escrito pelo Robert Benton e pelo David Newman, que eram dois dos ícones da literatura jovem dos Estados Unidos da época. Tinha escrito peça que tinha sido bastante popular, faziam muitos artigos para jornais, eram caras bem assim, mas ao mesmo tempo eles nunca tinham escrito um roteiro para cinema. E na verdade acho que até tinham, mas assim, só algumas coisas bem que eles não levavam muito em conta. E aí quando eles escreveram o roteiro do Bonnie e Clyde, eles ofereceram um filme para o Truffaut e para o Godard. Eles tinham a ideia de que era um filme com cara de novela e vague, os dois recusaram. Aí, por coincidência, o Warren Beatty na época namorava a Leslie Caron, que era uma atriz francesa e dançarina, fez muito musical. E nessa época, a Leslie Caron estava com um projeto com o Truffaut, e ele saiu para um jantar com o Truffaut e a Leslie Caron, porque eles dois discutiram o projeto, ele lá de namorado só. Aí o Truffaut falou assim, aí o Beatty meio que falou das frustrações dele, que ele estava com dificuldade de fazer filmes que ele acreditasse mais. Aí o outro eu falei, olha, me mandaram um roteiro muito interessante que eu acho que vai te interessar, que eu recusei fazer porque me parece algo muito americano e eu acho que é algo que tem que ser um cineasta americano que vai fazer. E deu o contato do Newman e do Benton. O Benton depois vai dirigir muita coisa também.
E o Warren Beatty foi atrás, ler e realmente achou que isso aqui é uma boa mudança para minha imagem. O Warren Beatty, naquela época, na década de 60, o Warren Beatty era um desses atores que ele tinha feito um filme de bastante sucesso em 61, que é O Clamor do Sexo. Mas ele é daqueles atores que é o equivalente hoje daquele ator que mais sai na capa da Capricho, sabe? Do que propriamente é conhecido como um cara assim. Ele tinha ambições de ser um ator sério, mas ninguém levava ele muito a sério. Ele nem era um ator popular, mas nem era tão popular assim, porque a popularidade dele era basicamente com adolescentes. Então, esse é o filme que eu quero fazer. E o Beatty passou mais de, acho que 1 ano e meio, brigando para conseguir fazer o filme. Inclusive, isso é uma característica muito comum desse período, que eu acho que vale a pena destacar, que é o fato de que no meio desse processo dos sistemas de estúdios ruírem, você começa a ter o fenômeno das produtoras independentes. O que você vai começar a ter muito os diretores são donos de produtoras próprias, os atores são donos de produtoras próprias. Então, assim, no caso do Bonnie and Clyde, por exemplo, o projeto todo, assim, quem campou e fez a coisa acontecer foi o Warren Beatty. Ele confiou no Penn, ele gostou do roteiro do Bento e do Newman, ele confiou que o Penn faria um filme bom a partir daquilo, mas assim, quem meio que brigou para a coisa acontecer, foi lá de joelhos pro Jack Warner e meio que garantiu assim, não, eu faço outro filme para você depois, mais comercial se você quiser. Quem realmente fez tudo isso foi o Warren Beatty. E o filme foi um sucesso muito grande na época, e esse é o momento onde você começa a perceber que essas coisas, que vale a pena investir nesse tipo de projeto. Pegar um outro exemplo de um filme que é do ano anterior, a gente sempre fala do Easy Rider, mas assim, o Easy Rider na verdade é o final de toda uma série de filmes de motoqueiros. Tem um filme de 66 que o Roger Corman dirigiu, chamado The White Angels, que foi uma das maiores bilheterias daquele ano, e era um filme com Peter Fonda como motoqueiro. Então você tem... esses filmes estavam acontecendo e começaram a ter mais penetração, assim como você tem, por exemplo, um dos maiores sucessos de 64 é o filme do Richard Lester com os Beatles, assim, começa a se perceber que você tem esse outro mercado e que muitas das produções mais caras do período estão ignorando isso, porque essas produções mais caras continuavam sendo feitas por uma lógica do Jack Warner, que tinha que, você vai lá e vai produzir, sei lá, um musical adaptado de Camelot. E vai ser uma coisa grandiosa e é um fracasso enorme, porque esses filmes estão ficando muito caros. Não é inclusive que esses filmes não dessem público, tinha gente que havia. Só que eles começaram a se tornar mas tão caros. Por exemplo, pegar o maior exemplo de fracasso do período, que é o Cleópatra. Cleópatra foi uma das 5 maiores bilheterias daquele ano. Só que Cleópatra custou 26 milhões de dólares, o que para 1963 era você fazer um filme custando 300 milhões hoje. Então, assim, o fato de que ele foi um sucesso de público, assim, das pessoas forem ver, não justificava o que ele estava custando. E você percebeu, esses jovens cineastas, ou nem tão jovens se culpem, tinham ideias que tinham contato com o público que você podia fazer num esquema um pouco mais simples. Eu acho que meio que esse contexto que eu queria dar, dei bastante volta, mas eu acho que deu uma ideia boa para vocês. Vou pegar deixa do Cleópatra. Cleópatra, ele é o filme que efetivamente, ele é uma página que é virada, assim, sabe? É ali que os estúdios, eles de fato, eles já não iam bem. Na época existia uma questão de produzir ou o capital estrangeiro ou o capital americano, mas no estrangeiro. Cleópatra, por sinal, foi feito assim, ele começou a ser feito na Inglaterra, eles tiveram problemas, foram para Roma, para Cinecittà, e isso só acarretou em mais problemas. E é o canto de cisne da estrutura de estúdio. Mesmo quando você tem um filme em 65, que também é da Fox, como Noviça Rebelde, que é feito com o intuito de recuperar o que a Fox perdeu com a jogada Cleópatra, alguma coisa muda definitivamente entre 64 e 65. Eu vou falar de uma e vou deixar para o Felipe falar de outra, porque tem mais a ver com o texto dele. Em 64 você tem um filme também do Arthur Penn chamado Mickey One. E Mickey One, ele é claramente o primeiro filme feito no cinema americano dos anos 60 que está a todo momento absorvendo e exibindo influências exteriores do cinema que está sendo feito na França, no Velho Vaga, o Bergman e tudo isso.
o encontro Arthur Penn Truffaut não é casual, porque o Truffaut é um grande admirador do Arthur Penn. Desde o primeiro longa. Desde o primeiro Tem longa. um texto dele super elogioso na carreira do cinema, do primeiro filme dele, que eu acho Um de Nós Morrerá, que chama Sim, no Brasil, The sim. Left Hand Gun, que é uma versão Com Paul Newman. com Paul Newman, com uma versão do Billy the Kid, com o Paul Newman, que é um filme bem interessante, Que é- também ter problemas com... É um filme que experiência. prenuncia o Bonnie e Clyde, né, de certa forma. E, assim, eu diria que existem... No caso do Penn, ele é absolutamente instrumental para tudo que vai se seguir, Coppola, Scorsese, essa coisa de uma crítica social exacerbada em relação ao que tinha sido feito até então no cinema americano, com esses dois filmes. Mickey One, eu acho que ele vai dar, vai sinalizar uma tendência dos filmes da nova Hollywood e principalmente dos filmes que vão ser feitos nos anos 80, já um pouquinho fora do que se considera o ciclo histórico da nova Hollywood, que é a tendência maneirista e a tendência mais barroca de uma grande tumulto visual sendo orquestrado pelo diretor. E a outra, que é com The Chase, seria a tendência do filme romanesco com questões sociais que, por exemplo, informa diretamente a obra do Michael Cimino. O Penn, ele é uma figura central ao mesmo tempo em que ele não é realmente a figura que faz tudo eclodir. Essa figura seria certamente o Roger Corman. Enfim, entre Mickey One, que é de 64, e o The Chase, que é de 66, você tem dois filmes filmados quase que simultaneamente, com uma mesma equipe, num deserto, dois faroestes. São feitos por um antigo associado, o pílulo do Corman, que é o Monte Helma, e que são o Ride in the Whirlwind e o The Shooting. E esses filmes também são, digamos, esses filmes compõem já um caso dentro do cinema hollywoodiano dos anos 60. São filmes que estão trabalhando eles pegam o gênero mais prototípico do cinema americano, que é o faroeste, e eles estão trabalhando num grau de abstração que, noves fora talvez os últimos filmes do Bud Pettiger nos anos 50, ainda não havia sido de fato vista no cinema americano. Então, enfim, acho que o Felipe pode retomar. Vou aproveitar que você deu essa Monte deixa do Helma. Hellman. Eu falo bastante desses filmes no meu texto do catálogo, que é uma coisa muito interessante. O Hellman é um cara que veio do teatro. Adaptou Beckett com grana do Roger Foi o Corman. primeiro adaptador de Beckett nos Estados Unidos. Ele era amigo acho que do irmão do Roger Corman, e o irmão do Roger Corman apresentou ele pro Corman. O Corman ficou sabendo que ele tinha interesse em fazer cinema, deu pra ele um filme de monstro pra fazer, porque as coisas com o Corman sempre funcionavam assim. Um filme de monstro que é uma adaptação de Esperando Godot. Assim, mas assim, o Corman é um cara assim, fez o primeiro filme e decidiu que o Corman não, o Hellman, ele decidiu que ele queria fazer cinema e a partir disso que começou a ganhar isso, tá aqui na mostra dele, acho que é o melhor filme dele, o Corrida Sem Fim, tá passando aqui na mostra, recomendo muito pra quem não viu ainda, como road movie. E assim, ele vai ter essa ideia, assim, o Corman vai ter, eu vou contar a história que é bem típica do Corman. O Corman resolveu que ele ia aproveitar que ele conhecia o Hellman naquela época, ele dividiu apartamento com o Jack Nicholson. Eles eram colegas de quarto. O Nicholson também estava ali como ator já há alguns anos, mas sem muito sucesso. Nesse mesmo universo do Corman, o Fix trabalhava muito com o Corman. E assim, o Corman enchia um saco do Corman, a gente quer fazer um filme. Aí o Corman falou assim, beleza, escreve, mas já que vocês vão fazer um faroeste, vocês escrevem logo 2 roteiros, porque se é para fazer um faroeste, vamos fazer logo 2 de uma vez, porque em 3 semanas a gente roda 2 filmes e eu ganho em dobro, né? É a forma como o Corman sempre trabalhava. Aí foi lá, o Nixon escreveu um dos filmes, que é o Ride in the Wind, que acho que qual é o título atual? Acho que é Cavalgando na Ventania, uma coisa assim. O título original é Vingança de um Pessoa, Mas hoje em não tem dia, nada a ver. mas hoje em dia Cavalcando. é assim. Cavalgando no Vento. Eu acho que o título em português atual, que tem DVD é esse.
E assim, o Nixon escreveu esse filme e aí uma outra amiga deles, a Carol Eastman, escreveu o outro filme, que é o The Shooting, o Tiro Certo. Carol Eastman, que depois também vai escrever o Five Easy Pieces, ou Cada Um Vive Como Quer, que é um dos filmes mais conhecidos desse período. E assim, eles vão lá, escrevem os roteiros, entregam para o Corman ler, aí ele percebe assim, não, mas não era bem, vocês não estão entregando, eu pedi os faroestes e o que vocês estão me mandando são filmes muito, são filmes muito estranhos. O Tiro Certo basicamente começa com o Warren Oates chegando no acampamento dele, que ele é um minerador, aí o irmão dele desapareceu, o outro sócio dele está morto e não sabe o que aconteceu, aí chega uma mulher e quer contratar ele de guia, e ele resolve que vai ir, e eles passam o filme inteiro, meio que uma peregrinação, de tempo inteiro ela dá uns tiros pro alto, até que a certa altura descobre que ela está sinalizando com outro homem, que é o Jack Nixon, que é um atirador profissional, e ele segue seguindo pelo caminho. Claramente não é uma boa ideia, porque claramente tem alguma coisa errada acontecendo, até que no final do filme você descobre que, na verdade, ela contratou ele para caçar o irmão dele, que é o irmão gêmeo dele, que você descobre no final, coisa que você não tinha. Então, assim, ele passa... Então você descobre no final que ele passou o tempo todo caçando ele com a própria morte, sabe assim? Então é um filme muito estranho, o Corman leu o roteiro e falou assim, não era bem isso que eu queria, mas ok, já que eu paguei pelo roteiro, vamos lá filmar, porque pelo menos assim eu não perco dinheiro. Vou perder dinheiro no roteiro, assim, um filme eu dou um jeito de vender. Ele fez filme, o outro filme, o Cavalgando na Ventania, é o Nixon e o Cameron Mitchell, que é um ator veterano de filmes B da época, são dois, e mais um terceiro uma figura, são 3 cowboys que param para passar a noite num lugar que está um grupo de bandidos que te assaltaram uma diligência, aí eles meio que jantam com os caras, bebem com os caras, com aquela coisa assim, não, é um teto, amanhã a gente vai embora e ponto final. Só que não é que eles estão se preparando para ir embora, chega um grupo de linchamento, e você não tem como explicar que você não é um dos bandidos, né, assim. O grupo de linchamento chegou ali e se você jantou e dormiu com os bandidos, você é mais um bandido. Um dos caras morre, os dois fogem, só que eles passam a ser perseguidos. Então, assim, o que eu gosto de pegar assim, são 2 filmes que também são muito marcados por esse momento. Um é um cara meio que procurando a própria morte, e o outro você tem essa coisa do culpado por associação. Você dormiu com os caras, logo você também é bandido, assim. O próprio, eu mencionei o filme do Zapruder, o próprio Hellman sempre gosta de dizer que a inspiração do The Shooting era o filme do Zapruder e também o vídeo do Jack Ruby assassinando o Lee Oswald, que também foi um outro assassinato exibido ao vivo nas televisões para todo mundo ver. Então, assim, essa ideia de violência que disseca da sociedade é uma coisa muito presente. Isso, inclusive, é muito curioso, porque esses filmes eles começam a ser rodados ao mesmo tempo que o Caçado Humano começa a ser rodado. Esses filmes jamais são lançados no cinema dos Estados Unidos. O Corman não consegue vender eles para nenhuma das distribuidoras independentes que ele tem contato. Ele consegue vender os filmes na Europa, os filmes fizeram um sucesso bem razoável, né? Vieram filmes cult na Europa, ele vende os seus direto para televisão, nesses pacotes, vai meia dúzia de filmes, eles vão juntos. Então, assim, são filmes completamente fantasmas, mas ao mesmo tempo as pessoas que viram os filmes na época se impressionaram muito. Então eles acabam, eu acho que são filmes muito característicos desse momento de transformação e acabam sendo uma influência muito forte, inclusive dessa ideia que o Comum está falando assim, o Hellman havia montado o Beckett, o Hellman tem uma relação muito forte com cinemas novos do período, você começa a fazer algumas associações de montagem, de dramaturgia que não são muito comuns, e esse momento do meio da década de 60 é um momento onde isso começa a ficar muito forte. Se você for ver, ao mesmo tempo que o Bonnie Kai está sendo lançado, em 67, você vai ter A Primeira Noite de um Homem, que é um filme que o roteiro dele, de certa forma, é longe de ser algo muito radical, bem pelo contrário, até costumo falar com coisas que as pessoas não mencionam hoje em dia, que as pessoas sempre pensam no personagem do Dustin Hoffman no filme como um jovem rebelde, assim, é quase uma gag no filme, o fato de que todo mundo confunde ele com o rebelde, quando, no fundo, ele quer ser só mais um careta ali, não deixam, né? Mas assim, o Mike Nichols, que também é um cara que vai vir do universo fora do cinema, ele era muito conhecido como comediante de stand-up, ele fez no ano anterior a montagem para cinema do Quem Tem Medo de Virginia Woolf, e, então assim, o que ele vai fazer? Ele pega várias técnicas que são associadas com Fellini, com Truffaut, e vai apresentando, e pega esse roteiro de comédia romântica jovem e aplica todas essas técnicas. E isso vai começar a acontecer muito nesse período. Esse mesmo ano de 77,
Tem um filme com a Audrey Hepburn e o Albert Finney, dirigido pelo Stanley Donen, que é o diretor do Cantando na Chuva, chamado Caminho para Dois, Two for the Road, que acompanha um casal e várias etapas da relação deles. Esse também é um filme todo montado, todo estruturado a partir de uma lógica muito do cinema europeu do período. Então isso começa a virar algo que muita gente faz, e isso vai influenciar muito forte nos cineastas a partir daquele ponto. E isso acaba meio que sendo normalizado, porque assim, o que era um estranhamento dos primeiros filmes, como o Mickey One, que o Bruno mencionou, que foi um fracasso na época, que era muito estranho alguém fazer isso, 2, 3 anos depois começa a ser um tipo de técnica que é muito usada. Isso ajuda a popularizar certas coisas, que vai facilitar a vida de um cara como o Scorsese, que você pega um cara como o Scorsese, é um cara que cresceu ali em Nova York, ia ver os filmes B do Corman, adorava aquilo, e ao mesmo tempo ia ver o filme da Novela Vague. Você começa a ter esse desejo de fazer essas coisas, e isso começa a se tornar mais acessível. Um outro filme desse período também que eu acho que é bem interessante nesse sentido é o A Queima-Roupa, do John Boorman, que é um filme de gangster com o Lee Marvin, e também é todo montado e filmado a partir de uma lógica que é bem alienígena ao que é o cinema americano da época. E assim, se você for ver o primeiro grande sucesso do Scorsese, o Caminhos Perigosos, tem uma cena que eu acho bem característica, bem a cara do Scorsese, que gosta dessas coisas, que você vê o Harvey Keitel, que é o ator principal do filme, ele vai ao cinema e tem 3 pôsteres expostos, lado a lado. O Homem dos Olhos do Raio-X, do Roger Corman, Os Maridos, do Cassavetes, que está aqui na mostra, e o A Queima-Roupa. Então você tem lá o filme B americano típico, o filme de gênero europeizado e o filme independente de fato, que é o cinema do Cassavetes. No cinema está sendo exibida a Antologia da Morte, o Price. Isso, tá, do Corman também. Então, assim, essas relações todas vão sendo feitas. Assim, isso começa a tornar mais fácil certas coisas serem feitas. Inclusive, isso é um dado, assim, só para terminar isso, 2 dados que eu também acho que são bem úteis para ter em mente isso. Em 1966 tem um outro evento da indústria do cinema que é muito importante. O Código de Cinema, Código Reis, que é conhecido como Código Reis. Reis era o sobrenome do primeiro chefe dele. Tinha sido criado em 1934, porque antes era meio que os filmes podiam fazer qualquer coisa, ele termina em 66. Já tem uns bons 10 anos que estava começando a se tornar cada vez mais fácil você fazer as coisas, mas você oficialmente ainda tinha uma central de censura que estabelecia o que podia e o que não podia fazer. O Código Reis termina em 66. Em 68, a Motion Picture Association of America cria um novo código de censura, que é esse código que, similar ao que nós temos aqui no Brasil, você vai ter várias faixas etárias. Então, durante o período de 66 até 68, você não tem nenhuma censura no cinema dos Estados Unidos, que facilita muito o filme como Bonnie e Clyde acontecer. Isso era uma coisa que eu queria dizer. E a outra coisa que eu também queria destacar um pouco é que você tinha, dentro dos universos de cinema de faculdade, você tinha todo o universo de cinema independente em Nova York, que o Cassavetes é meio que uma figura chave disso, com Chaves, na década de 50, mas você vai ter várias figuras, por exemplo, o Peter Emmanuel Goldman, que eu sei que o Bruno é um grande fã. O primeiro filme dele de 77, o Apples of Science, se você vê o primeiro filme que o Scorsese fez, o Que Vai Bater na Porta, você percebe que o Scorsese rouba muita coisa disso. Você vai ter um cara como o Jim McBride, que era colega de faculdade do Scorsese, e vai fazer um filme muito interessante chamado David Rosman's Diary, que é um falso filme de cinema direto, um cineasta que filma toda a vida dele, mas é tudo na verdade, roteirizado. Esses filmes, eles também começam a ter um impacto sobre os jovens realizadores, que é relativamente grande, e muitos cineastas desse universo vão sair de Nova York e vão ir para Hollywood. O Scorsese faz isso, o De Palma faz isso, o Bob McBride faz isso também. Ele fez um filme que é um dos filmes mais curiosos do período, que é um filme de ficção científica chamada Glen Randa, que não está aqui na mostra, mas que é um filme muito interessante. Você acompanha um casal depois de uma guerra nuclear, o mundo meio que acabou, e meio que você segue esse casal, e ele é meio que filmado como se fosse um documentário. A maior parte do filme são os dois andando, aí eles encontram com um cara que diz que é um mágico, mas na verdade o que ele faz é apresentar várias coisas que ninguém mais tinha, porque tipo uma lanterna, sabe, coisas que a sociedade acabou, tinha desaparecido. Aí o cara lê uma revista em quadrinho e resolve que ele quer encontrar aquela cidade chamada Metrópolis. Estou só encerrando aqui para abrir para vocês. Ele quer encontrar uma cidade chamada Metrópolis, o casal vai caminhando, encontra com um pescador. É uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo é um filme
que tem uma lógica de ficção científica, ele é meio que filmado como se fosse um documentário. Então esses filmes vão acontecendo paralelos ali. Eu só queria... Eu acho que a gente pode passar para ele de novo. Eu falo demais. A gente vai abrir para as perguntas agora. Vocês, por favor, levantem a mão, quem queira perguntar. E a Hannah vai entregar o microfone. Alguém? O Pedro vai abrir. Boa noite. Tá, obrigada. Alô? Oi, pode falar. Eu acho que tem 2 filmes da mostra em especial que eles, de certa forma, não vou dizer que apresentam esses arquétipos, mas eles ajudaram a popularizar 2 arquétipos específicos aqui no Brasil. Acho que é curioso perceber isso, o efeito desses filmes no público brasileiro, que é o Easy Riders e o Warriors. O Easy Riders, de certa forma, qualquer motoqueiro que não viu o Easy Rider, ele vai dizer que viu e que ele adora o filme. E... A trilha, inclusive, também é 7 filmes. Exatamente. Então, de certa forma, essa identificação do filme Easy Rider com o universo do motociclismo é muito próximo. E o Warriors chegou no Brasil numa época que estava explodindo o punk rock no mundo, né? E vários documentários sobre o punk no Brasil falam o quanto foi a chegada de Warriors e do punk rock na mesma época, especialmente em São Paulo, foi jogar gasolina numa fogueira. Porque em São Paulo você tem vários bairros com várias turmas de jovens, e o Warriors mostra justamente isso, né? As turmas com as suas indumentárias específicas e aquela coisa, não passe aqui, né, senão minha galera vai te pegar, né? Eu queria saber se vocês percebem outros estereótipos que estão nesses filmes e que tiveram um eco na sociedade brasileira ou, de repente, no exterior, né? E se vocês concordam com isso que eu falei, né? Se não é bobagem. Eu acho que certos filmes, eles ajudam a marcar certas coisas. Como eu tinha mencionado aqui antes, os filmes de motoqueiros já haviam sido feitos há alguns anos antes do Easy Rider, mas o Easy Rider é o momento onde isso realmente... Assim, antes esses filmes eram feitos e consumidos só pelos motoqueiros que já eram... ou por alguns jovens que tinham interesse nesse universo. O Easy Rider é o momento onde, assim, de uma hora para outra, é um filme que as pessoas precisam ver. Assim, eu não sei quem é que assistiu a biografia do Yves Saint Laurent, que entrou em cartaz recentemente, ano passado, que o Bertrand Bonello dirigiu. Tem uma cena no filme que tá lá o Yves Saint Laurent com a modelo, amiga dele, e ela menciona assim, tem esse filme que tá aí passando em cartaz, os caras usam drogas, ficam na motocicleta, assim, porque essa ideia, assim, você pega isso era uma cultura que existia dos motoqueiros e realmente consegue tirar ela do gueto e coloca num espaço mais amplo, assim. Da mesma forma, o Warriors, que inclusive eu acho um filme muito interessante nesse sentido, porque ele é um filme muito, muito simples, muito básico, né? Se você for ver, é basicamente sobre sair do lugar A e chegar no lugar B. Mas você absorve esse universo que está existindo no momento, que é o das gangues ali, e você leva... Tem outros filmes desse período que fazem isso. Tem um filme que eu acho bem bom, do Philip Kaufman, chamado The Wonders, que também é um filme de gangue desse mesmo período. Então, assim, essas coisas estavam acontecendo, e assim, o filme do Walter Hill, o Warriors, é um filme que consegue pegar isso muito bem. Assim, eu não sei muito bem dizer para você sobre filmes que mais diretamente tiveram impacto na sociedade brasileira. Mas eu sei que tem alguns outros filmes desse período que vão ter, na sociedade americana, que esse efeito vai existir em algumas coisas, mesmo o Bonnie e Clyde, eu sei que é um filme que muito do que da Faye Dunaway usa no filme virou moda na época, assim, você tinha a boina dela, por exemplo, uma boina, assim, tem certas coisas que vão pegando, e eu sei que isso cria algumas outras influências que são muito curiosas. Por exemplo, eu sei que muitos dos filmes de gangster desse período vão ter impactos sobre criminosos na época, assim. Você vai ter a lógica, assim, o cara vai lá, assiste o Caminhos Perigosos e começa a imitar o De Niro no Caminhos Perigosos, sabe? Algumas coisas assim que realmente aconteceram muito na época, se não tem alguma coisa a dizer. Talvez a cultura Black Exploitation, esse negócio de uma influência direta no Brasil. Sim, talvez. Black Exploitation é um bom exemplo, que é algo que aconteceu a reboque ali do momento. Acho que tu sabe melhor o quanto esses filmes chegaram no Brasil na época em cinema. Assim, passavam os que eu vi na Manchete, né? Assim, os filmes de público negro, voltado para o público negro,
os maiores chegaram. Assim, Os Larry Cohn, o Jeff... Justamente, assim, o filme lá, o Chefão de Nova York, o Shaft chegou, esses filmes maiores chegaram. Algumas coisas menores, mais obscuras... Shaft, certamente. Mas assim, os filmes com a Pangueira, as pessoas chegaram e esses filmes tiveram impacto, inclusive pegando o gancho que você falou da música, né? Porque um gancho desses filmes de Blaxploitation tinha, eles chamavam caras como James Brown para fazer a trilha sonora. Inclusive, a gente estava falando nisso, um exemplo disso é A Primeira Noite de um Homem, porque uma das sacadas que o Mike Nichols teve foi pedir para usar o catálogo do Simon Garfunkel no filme. Quase todas as músicas do filme já existiam em disco. E acho que eles compuseram algumas músicas novas, mas o grosso já eram músicas que eram conhecidas do público jovem. Então, assim, esse é o tipo de gancho que você tem ali. O que nós vamos fazer? Vamos pegar músicos populares com a juventude e trazer o filme. Os filmes de Blaxploitation fizeram muito isso e eles ajudaram a popularizar aqui no Brasil também alguns artistas de música negra que nem sempre tinham tanta penetração na rádio, a música tocava no filme e você acabava tendo que tocar na rádio, porque as pessoas pediam. A outra coisa, pensando agora no Blaxploitation, que talvez tenha, e daí no caso no cinema brasileiro tenha sido uma influência, você vê esses filmes, eles têm uma malícia sexual muito grande e muito característica assim, desse gênero do Blaxploitation. E me parece, assim, se eu tivesse que forçar um pouco a barra, que você vê um pouco disso na pornô chanchada. Se é uma influência ou se é uma correspondência, isso eu não sabia te dizer. Mas seria algo possível de se ver. Assim, eu acho que, de modo geral, uma certa permissividade que você vai ter nos filmes americanos desse período é algo que ajuda a facilitar certas coisas também serem feitas no Brasil. Sim. Quando antes você podia ter uma resistência maior. Assim, bom, já que estão filmando a Faye Dunaway pegando na arma do R&B, obviamente sexual, você fica mais à vontade para fazer algo assim. Já que o Bonnie e Clyde foi um sucesso, o cineasta brasileiro se sente mais facilidade de fazer algo parecido. Então acho que essas coisas indiretamente ajudaram a abrir o leque aqui também. Eu acho que no caso específico do cinema brasileiro, a gente pode ter um pouco de dificuldade para enxergar essa influência, porque existia também muita resistência à cultura americana na época. Sim, né? Então eles não eram abertamente influenciados pelo menos não admitiam que estavam sendo tão influenciados pelos americanos quanto eles foram pelos franceses, né? Então talvez essa coisa tenha passado um pouco mais cinema marginal, assim. Você tem de forma mais direta uma citação mais um pouco aberta de algumas coisas. Eles gostavam do Wells, eles sempre falavam deles, assim, mas em geral era uma coisa Eu sei um pouco... que o Meu Olho Será Sua Herança foi um filme que era muito mencionado por cineastas na época. Pegava mal. Alguém que... Tinha aquela coisa. Era cineasta de esquerda, geralmente, dizer que está sendo influenciado pelo filme... O cinema americano não pegava muito bem. Bem, então, eu acho assim, com essa onda, novos diretores que surgiram na década de 60 para a década de 70, que é essa nova Hollywood, né, quem diz, eu acho que tem vários, na minha opinião, tá? Foi um monte de fatores que determinou isso. Primeiro, né, dos grandes estúdios, né? Basicamente, o cinema americano era só os grandes estúdios, praticamente não existia o cinema independente, que eu acho que só mas nesse momento da nova Hollywood, o cinema independente segue bem isolado, assim, a maior parte desses filmes são feitos para estúdio. Mas basicamente, eu acho que, se eu não me engano, o George Corman que fazia mais independente. Assim, na verdade, o Roger Corman, ele trabalhava primeiro basicamente com um estúdio chamado American International Pictures. Um estúdio menor, pequeno. E depois ele montou a produtora própria dele, a New World, na década de 70. O Corman ele se aposenta de filmar em 71. Em 72 ele abre uma produtora própria chamada New World, onde ele passa a ser o chefe. E justamente assim, você trabalha numa lógica não era 100% independente no sentido de que você ainda tinha uma dependência muito grande da bilheteria, você trabalhava muito com dinheiro, mas, por exemplo, o Roger Corman, na New World, uma coisa que ele fazia muito ele comprava alguns filmes europeus, inclusive alguns filmes muito improváveis. O Corman comprou O Grito dos Sussurros do Bergman para distribuir nos Estados Unidos. Fez uma campanha de marketing destacando o que tinha de mais, assim,
chamativo no filme e tentou vender como se fosse um filme de gênero. Fica algo muito estranho de se pensar. Eu acho que o Sétimo Selo é o filme favorito dele. Assim, então assim, você O tinha algumas sonho da coisas vida assim, dele era distribuir Bergman. então você tem algumas coisas assim que aconteceram paralelamente, mas assim, o grosso dos filmes da New World iam ser filme de gangster, filme policial, faroeste, assim, você continua trabalhando... E esses vários gêneros, subgêneros norte-americanos. muito filme de estrada, É o cinema B, no caso. somente a cinema B, justamente. Tipo, o forte do Corman vai ser pegar o filme B. Só que tá, o Corman é o que a gente falou assim, ele é um cara que gostava muito de ganhar dinheiro, mas ele é um cara que também acreditava em dar chance para as pessoas e deixar as pessoas fazerem o que elas quisessem. Ele não era um produtor que ficava muito em cima, sabe? A partir do ponto que ele convidava você para fazer um filme, assim, que eu falei assim, ele leu o roteiro do The Xuxa, ele não gostou, mas já que ele já tinha pagado pelo roteiro, ele resolveu que vamos bancar e vamos fazer os filmes, assim. Então ele tinha muito essa lógica de que, assim, ele chamou o Scorsese para fazer um filme, beleza, eu quero que você faça um filme de gangster, mas o que você fizer dentro do filme tá valendo. Sim, muita gente começou a carreira com, até, tipo, muita gente mesmo começou a carreira com o Corman. Joe Dante começou a carreira com o Corman. O James Cameron, o primeiro filme dele foi uma produção do Corman. É mais fácil nessa história de Nova Hollywood quem não começou a carreira com o Corman. Assim, Arthur Penn não começou a carreira com o Corman. mas assim, o cineasta jovem, porque assim, ele gostava de trabalhar com pessoas jovens, até por um motivo, assim, muito óbvio, né, que jovem trabalha barato, né. Assim, o jovem não cobra pouco, o jovem topa filmar em 10 dias, coisa que um cara com um pouco mais de tarimba como o Arthur Penn, você falar pra ele tem 10 dias pra filmar, ele fala assim, não, eu não vou fazer um filme em 10 dias. Agora, o cara acabou de sair da universidade e fala assim, você tem $100 mil e 10 dias pra trabalhar? O cara fala assim, ótimo, vou dirigir um longa. Então, eu acho que só essa questão do filme B tem que ser feita uma pequena distinção. O que a gente chama de produção independente aqui é o que o Cassavetes fez, por exemplo, no Shadows e no Faces, ou Peter Manuel Goldman. Os filmes B, eles precisavam de um mínimo parque industrial para serem feitos e serem comercializados. A outra coisa, daí para complementar o que é curioso, assim, essa coisa do Corman ter uma autonomia e a partir do momento querer, mas curiosamente não no momento que ele está dirigindo mais, no momento que ele só está produzindo, querer se utilizar dessa autonomia, é uma coisa que você vai observar que o Coppola também vai querer ter, e o Coppola é um dos principais herdeiros do Corman, e só que na chave completamente oposta à do Corman, para fazer filme caro, ser independente para fazer filme caro. Então isso é uma dessas contradições estruturais de como esses filmes estavam sendo feitos. Assim. Uma coisa que eu queria observar só a título de... O filme que é dado como o fecho, o filme que fecha, acaba de vez, acho que inclusive no livro do Peter Biskind, a Nova Hollywood, é o Portal do Paraíso, que é o meu filme favorito. Eu faria um senão. Eu acho que o filme que de fato acaba com tudo, porque o Portal do Paraíso ele acaba com um estúdio, e tem um filme do Coppola chamado Do Fundo do Coração que acaba com um independente. Esse é realmente o filme, se for ver por uma questão histórica, é assim, o tipo de exploração estética informal que estava sendo feito, esse é o filme que leva a Nova Hollywood para o seu auge e ao mesmo tempo declínio. Assim. Então, essa continuando. Ele não fez a ele não chegou a fazer eu só terminei. Vocês empolgaram aí. Desculpa, perdão. Eu entendo. Então, aí só continuando. Então, chegou essa fase uma hora que os grandes estúdios produziam aqueles que rolavam muita grana. Eram assim, filmes geralmente épicos, ou aqueles musicais, né? Aqueles romances, enfim, aqueles dramazinhos bem micros, né? Assim, enfim. Mas aí viram que assim que aí bem na época surgiu a Nouvelle Vague e surgiu o cinema o neo-impressionismo da Itália, né? E com isso, assim, aqui é um cinema mais europeu, o Bergman, no caso também na Suécia, é um cinema mais existencialista. E foi surgindo também assim, essa revolução sexual, e foi tudo assim, né? Assim, muito...
E os estúdios não tinham, assim, muitos diretores, assim, não tinham autonomia, assim, de ter liberdade de filmar, Na verdade, assim, na verdade, a autonomia variava muito de cineasta para cineasta, mas tinha até um número razoável de cineastas que tinham bastante autonomia, porque na verdade a lógica que costumava acontecer na antiga Hollywood é, quando você era um cineasta que tinha um bom histórico de sucesso, você tendia a ter uma autonomia maior. O que você não tinha muito era o cineasta tratado como estrela. Tirando o Hitchcock e o Cecil B. DeMille, você não tinha nenhum... E o Capra, talvez. E o Frank Capra, mais na década de, final da década de 30, começo da década de 40, assim, você não tinha muito cineasta que, tipo, ele era em si estrela, mas, assim, você tinha muitos realizadores que tinham bastante liberdade. De um modo geral, por exemplo, o John Huston sempre teve uma liberdade bem razoável com os filmes dele, o Billy Wilder sempre teve uma liberdade bem razoável com os filmes dele, então o Howard Hawks sempre teve uma liberdade assim. Então não é bem que as pessoas não tinham liberdade, o que acontecia muito é que você tinha uma liberdade que dependia de você dar um retorno financeiro. Então, assim, você ia ter liberdade, mas se você tipo, fizesse 3 fracassos seguidos, por exemplo, Frank Capra é um cara que aconteceu isso. Ele teve muito poder em determinado momento, mas em determinado momento, depois ele teve alguns fracassos, na década de 50 ele já não vai ter mais aquele poder, tem muita mais dificuldade de filmar, então... Mas o que você tinha? Você tinha uma liberdade dos realizadores, mas era uma liberdade que estava muito ligada a você ter um retorno financeiro. É claro, na nova Hollywood isso também vai acontecer, não é como se o Scorsese não soubesse que se... Havia uma negociação, assim, é o que o Bruno falou, assim, o Coppola teve tanta liberdade por conta do sucesso do Chefão, do Chefão 2, do Apocalipse Sinal, que ele montou um estúdio próprio para fazer filmes grandiloquentes. Aí ele fez o Do Fundo do Coração, que foi um fracasso enorme, e ele meio que teve que voltar para Hollywood com um bonezinho passando assim, olha... No resto dos anos 80, assim, tem vários filmes dos anos 80. Coppola é um assalariado. Justamente assim. Tem vários filmes da década de 80 que você vê que claramente eram filmes de contrato, onde ele no fundo sabia que ele precisava recuperar a carreira dele. Para recuperar a carreira dele, ele tinha que tentar fazer uns filmes que fizessem sucesso. Então, aí só para finalizar... Aí você faz a pergunta agora. Aí, eu ia perguntar se realmente essa nova Hollywood vem devido a essa onda do cinema europeu, que é a Nova Vague, o neorrealismo italiano, né? Que é um cinema mais realista. Se tem realmente, se determinou mesmo para essa mudança, né, no cinema americano. Posso só comentar? Na verdade, o que acontece é uma triangulação. Os franceses estavam vindo da época de ocupação nazista, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e o mercado francês estava fechado para filmes estrangeiros, então eles só assistiam filmes franceses durante uma época. De repente esse mercado se abre e eles começam a assistir os filmes que eles tinham perdido, os filmes americanos que eles tinham perdido. Então são os críticos franceses que começam a assistir os filmes americanos e começam a se inspirar neles, eles entendem que tem alguma coisa ali de diferente, chamam isso de cinema autoral, e passam a fazer filmes franceses com essa significação. Daí, os filmes franceses da Nouvelle Vague começam a chegar nos Estados Unidos e os diretores americanos começam a assistir os filmes franceses inspirados na experiência americana e começam a fazer filmes também autorais. Na verdade, é um triângulo, né? Eles se triangulam. Mas só uma coisa que eu queria complementar, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa época, não é só Nova Hollywood. Por exemplo, o cinema documentário está também tendo uma revolução estética, técnica enorme nesse período, profundamente sendo mudado. E uma das coisas que o cinema documentário começou a mudar é que a câmera ficou mais leve. Então você podia levar a câmera para o meio da rua. E você podia também gravar o som com um gravador que se chamava Nagra no meio da rua. Então, o documentário, é engraçado para a gente ouvir isso hoje, mas o documentário também era feito em estúdio, até essa leveza da câmera. E eles passam aí para as ruas e vão filmar no meio da rua. Que é o que alguns dos filmes da Nova Hollywood vai fazer. Ele deixa de ser um cinema de dentro do estúdio e passa a ser de locação, vai para o meio do povo mesmo. Aí vou passar para o Felipe. Essas coisas todas, elas meio que se influenciam umas às outras. Então, por exemplo, isso está fazendo, os documentários vão
vão também ter muito impacto. E aproveitando só para complementar essa ideia da triangulação que a Pedro falou, é que é uma coisa muito curiosa, você perceber como que a indústria dos Estados Unidos, de cinema dos Estados Unidos é uma coisa séria. Um dos motivos pelos quais os franceses tiveram tanto acesso a filmes americanos no imediato pós-guerra é que uma das estipulações do Plano Marshall, que era o plano que os americanos fizeram para ajudar a reconstruir a Europa, era de uma reserva de mercado enorme para os filmes americanos. Então, de uma hora para outra, os filmes entraram, todos os filmes que estavam presos de anos antes, foram jogados ao mesmo tempo no cinema na França, porque você tinha isso. E só para complementar, você vê como que essa ideia de triangulação funciona, o Acossado, por exemplo, Godard, que é bem claro disso, do cineasta francês querendo fazer algo parecido com o cinema americano, e você assiste, por exemplo, Bonnie e Clyde, tem claramente momentos onde o Warren Beatty está tentando imitar o Jean-Paul Belmondo. Assim, claramente, olha como a coisa funciona assim. De certa forma, o Godard dirigiu o Belmondo para ele tentar imitar os atores americanos. Que o Godard eu quero faz igual o Humphrey Bogart. Aí, anos depois, o Warren Beatty resolve que ele quer fazer a mesma coisa que o Belmondo fazia. Então, assim, você tem no fundo o americano se aproximando de uma apropriação que o europeu fez da cultura americana. Então, assim, vai um pouco do que eu tinha falado, que o Newman e o Benton ofereceram o roteiro do filme pro Truffaut, e o Truffaut falou assim, eu gosto disso aqui, gostei do roteiro, mas eu acho que isso tinha que ser filmado por um americano e não por mim, porque assim, eles acham que o Truffaut fosse querer filmar porque o Truffaut já estava fazendo coisas inspiradas pelos americanos. Então, isso aqui é muito americano, então assim, é melhor devolver para um cineasta americano mesmo fazer. Assim, é uma coisa meio louca. Vou passar para ele, tem 3 inscritos, Infelizmente faltam 6 minutos, então eu acho que não dá mais tempo de ninguém mais se inscrever, né, para as perguntas. Então, tá. Ó, só passando, tá ele, ela e você, tá bom? Uma pergunta sobre o filme Heaven's Gate. Afinal de contas, o filme é bom ou é ruim? Eu acho que o filme já fez. É o filme favorito dele, então... Não, para os 3. Eu quero a opinião dos 3. Eu gosto bastante do filme, assim, especialmente do corte mais longo, que eu acho que não é o que passou aqui. Assim, é um filme que ele é muito particular, mas eu acho ele muito forte como representação histórica do processo todos dos americanos. Assim, é uma coisa muito curiosa, a gente está falando da triangulação, das coisas assim. Heaven's Gate foi um fracasso enorme nos Estados Unidos, faliu o estúdio, mas ele foi um sucesso na época na Europa. Ele foi um sucesso de estima crítica muito grande, até que o Michael Cimino há muitos anos se mudou para a Europa, entre outras coisas, numa lógica clássica do vou ir para onde eu sou apreciado, que eu acho que é algo até meio natural, assim, onde ele achava que ia ter mais chance de fazer filmes. Então, assim, que é uma coisa assim, o Bruno talvez tenha mais assim, que ele é uma produção muito grande, eloquente, mas eu realmente acho que tem coisas ali sobre a história dos Estados Unidos que pouquíssimos outros filmes têm, e eu acho uma experiência muito forte. Eu revi o filme faz pouco tempo, que teve uma retrospectiva do Michael Cimino do Festival do Rio ano passado. Eu pessoalmente gosto muito do filme. Bom, o Felipe me disse que aqui passou a versão reduzida. Essa versão eu conheço, é uma completa aberração. Não é o filme do Michael Cimino. Essa que está aqui no festival. Essa que passou no festival. Não considere isso como o filme do Michael Cimino. É outra coisa. Na verdade, o filme que tem uma estrutura... mesmo para o cinema europeu, ela é pouco usual. O Cimino tem uma formação de arquiteto e o filme tem uma fluência que você não vê em cinema. A gente conversa. Quanto a todo o caso do filme, tem muito menos a ver com a recepção do filme, muito menos a ver com o mérito artístico do que com o fato, isso que a gente apontou, o Felipe principalmente algumas vezes, como os cineastas haviam adquirido essa condição de autor que inexistia ou não era realmente considerada dentro da indústria norte-americana de cinema e da relação da sociedade norte-americana com o cinema até os anos 60, o que aconteceu foi com o Portal do Paraíso foi uma espécie de caças bruxas em reverso à figura do Michael Cimino, por ele ser um perfeccionista absurdo. Se você ler todos os textos, por exemplo, na época, eles falam zero do filme e 100% dos abusos de produção. A recepção crítica do filme ela foi esporádica na Europa durante os anos 80 e ela está começando de fato agora com o relançamento que ele teve há uns 2 anos atrás.
mas é compreensível porque ele é um filme fora do comum em qualquer aspecto. O cinema europeu que estava sendo feito na época, o cinema americano que estava sendo feito na época. Na verdade, isso que o Bruno falou é aquela coisa que é muito comum no jornalismo cultural, que é você ergue as pessoas e pouco depois você joga abaixo. O Timina havia feito o Franco Atirador, que tinha sido um sucesso, tinha ganhado o Oscar. E assim, o Portal do Paraíso é um filme onde, de fato, se você vê o história de pessoas, você percebe que era um perfeccionista que recebeu uma liberdade enorme e, de certa forma, abusou dela, vamos assim dizer. Ele fez coisas que a maior parte das pessoas não consideraria uma boa ideia fazer com essa liberdade que ele estava tendo. Isso coincide no momento onde você está tendo vários fracassos nessa linha. Por exemplo, está passando aqui na mostra o Comboio do Medo do Friedkin, que foi também uma produção em certos lugares de que esses caras precisam ser postos no lugar deles. E o Cimino meio que serviu de exemplo perfeito porque ele pegou a liberdade que ele teve e levou ela a alguns extremos que desde do Stromheim na década de 20 ninguém fazia, de realmente, assim, você tinha coisas, tipo, mandava encomendar detalhes de figurino que a maior parte das pessoas falaram assim, você não precisa chegar nesse ponto. O filme, ele funciona numa escala e ele tem um grau de exatidão em todos os setores que você pode imaginar, a parte de estilo, a parte dramatúrgica, mas ao mesmo tempo ele não é um filme que transforma isso numa unidade que você vai ver como espectador e isso é uma narrativazinha, eu vou de A, B, de B a C. Ele trabalha com grandes elipses, grandes lacunas, assim, tem outra maneira de colocar ele, é um filme experimental feito numa escala absurda, como 2001 do Kubrick, por exemplo, ou como Intolerância do Griffith, ou como Era uma Vez no Oeste do Leone. É um caso rápido. Vou passar por aqui. Boa noite. Voltando para o Monte Hellman. Corrida Sem Fim, o filme para ver James Taylor. Impressionada com o filme. Realmente é um corte, é uma espécie de documentário de um período americano, das corridas. E ao mesmo tempo, você falou que ele leva a câmera para a rua. Não sei se existe ali. Foi, inclusive, uma coisa muito curiosa, é um raro filme americano que ele foi filmado em ordem. Ele realmente fez todo o processo, todo o corte do país, do filme, e eles foram rodando tudo em ordem porque ele achava que era muito importante preservar isso. É porque os roteiros não são filmados na ordem que eles aparecem pra gente, né? Você filma no fim. Geralmente você filma de acordo com o que é mais fácil a produção. Nesse caso não, ele foi com a equipe toda. Você falou do James Taylor, inclusive é muito interessante porque o James Taylor fez teste pro filme, assim. Ele chegou a trabalhar em outros filmes? Não. Assim, ele resolveu que ele queria fazer um filme, leu o roteiro, gostou, e ele fez o teste como se ele fosse o co-hair, vamos assim dizer. Assim, inclusive não houve nenhuma pressão do estúdio para escalar o James Taylor, assim, foi realmente o Hellman viu o Taylor no teste, gostou da presença de cena dele e chamou ele para o filme. Inclusive é uma coisa que é curiosa porque o mecânico dele, o Dennis Wilson, era o baterista dos Beach Boys. Então assim, ele tinha na verdade dois roqueiros fazendo filme que eram atores que nunca mais atuaram na carreira deles. E na época, inclusive, os dois foram muito criticados pela presença deles, porque não é uma atuação muito padrão, né? Eu, pessoalmente, eu gosto bastante do James Taylor no filme, assim, eu acho que ele funciona muito bem. Ele foi feito no estúdio, mas assim, o método de produção dele foi bem solto. Ele tem muito do cinema direto, essa revolução nas técnicas do cinema documental. Ele tem muito do cinema direto dos anos 60. Cineastas como Jean Rouch, o próprio Cassavetes, ou Pialá ou Rivette, que estavam trabalhando com essa ideia de um cinema que você abordava uma ficção, mas com técnicas do cinema documental. Isso eu imagino que a obra do Hellman e o Corrida Sem Fim seja o maior expoente no cinema americano dessa abordagem. Só para completar essa questão do cinema experimental, é bom ter em mente que o Corrida Sem Fim foi um dos filmes feitos na cola do sucesso do Easy Rider. Então, assim, queriam-se fazer outros filmes que abordassem a cultura jovem, e o que você fez, naquela época, a Universal ela montou
uma equipe, um bloco dentro do estúdio para produzir esses filmes, e geralmente eles deixaram os cineastas fazendo o que eles quiseram. O filme do Dennis Hopper que eu mencionei, o Last Movie, foi feito na Universal nessa época. O Peter Fonda estreou na direção nessa época também com um faroeste muito interessante chamado Pistoleiro Sem Destino, acho que The Hard Hand, que também é um filme bem estranho. Então, assim, o que eles faziam já que o Easy Rider fez sucesso, vamos deixar esses caras fazerem filmes parecidos como eles quisessem. Não, o Hellman fez mais filmes. Assim. O Hellman ainda está fazendo. Inclusive, ele fez uns 4 anos atrás, chamado Caminho para Nada, que entrou em cartaz no Brasil, inclusive, que eu acho bem interessante. Ele tá com uns 2 projetos de filme novo. Na verdade, o que aconteceu com o Hellman, só para combater, ele deu muito azar. Assim. Depois desse filme, ele fez mais 2 filmes na década de 70, um com Corman, chamado Cockfighter, que é sobre luta de galo, e depois um faroeste que ele fez na Itália. Aí depois ele teve muitos problemas de produção, ele fez só 2 filmes no final da década de 80, e depois ele passou uns 15 anos sem filmar. Inclusive, muita coisa que a gente falou do Tarantino, o Hellman é produtor do Cães de Aluguel. Assim, eu sei que o Tarantino durante muito tempo tentou ajudar o Hellman a fazer um filme e não conseguiu. O Hellman também é produtor do primeiro filme do Wes Anderson, você vê, ele estava com dificuldade de fazer os filmes dele, mas ele ajudou alguns cineastas jovens a fazerem filmes nessa época. O Hellman é um caso raro porque ele não filma se ele não tem as condições de produção ideais do projeto. Só que, ao contrário do que geralmente acontece no cinema, neles é quase que o inverso. Se chamam ele para uma produção cara e ele julga que é muito dinheiro, ele não vai fazer. Ele fez escolhas deliberadas. O Iguana tinha uma condição X de dinheiro e uma imagem bem complicada, e ele, não, ok, o Hellman tem um rigor, tanto na escolha dos projetos como na concepção e na realização deles, que faz com que ele tenha uma obra extremamente esporádica. Entre o China 9, Liberty 37, que é esse faroeste espaguete de 78, e Iguana, são 10 anos. Iguana foi de 88. E o Hellman é um cara que deu muito azar, que teve muitas produções que começaram a avançar, e o produtor falia, assim, tinha uma nuvem negra sobre ele que dificultou muito ele fazer filmes. É a última, é porque a gente precisa ver na sociedade, tá? Boa noite. Antes de tudo aí, não tem nem pergunta, eu quero agradecer esse momento que nós estamos tendo aqui. Na minha opinião, é a primeira mostra realmente boa, não que as outras são ruins de forma alguma, tem que se analisar os outros diretores do passado, mas eu vejo nas mostras uma relutância enorme por ficção, terror, comédia. Eu não sei o que não pode ter. Parece que é só Bergman, não que é ruim. Você também deve se conhecer esses caras. Eu espero que o movimento é muito grande. Não dá para abordar todo mundo, claro. Muitos filmes tiveram que ficar de fora. Ainda bem que vocês colocaram filmes, por exemplo, como Trágica Obsessão, que é um filme pouco conhecido de Palma, evitaram Carrie é Estranha. Trouxeram de volta o Cassavetes, que hoje em dia é um cara esquecido, deu chance para muita gente, inclusive o Spielberg. Começou com ele em 68, eu acho isso uma coisa incrível. Eu até queria sugerir uma segunda mostra, porque é muita gente, não é sério, eu sei que é caro, não é fácil elaborar um negócio desse, mas faltou muita gente, faltou muito gênero, você dá para abordar. Realmente, não tinha como pegar todo o período, você tem que fazer algumas escolhas. Talvez uma outra chave. Mas eu sei que no CCB tem algumas mostras que estão aprovadas, que cobrem isso. Eu sei que, por exemplo, o Jorge Romero está com uma mostra aprovada, que é um cineasta que não está com o filme na mostra aqui. E também está produzindo. O Monte Hellman está com uma mostra aprovada também. Por aí. De Palma não tenho certeza. Eu sei que o Monte Hellman está com uma mostra aprovada. Eu achei legal que vocês colocaram a marca do reencontro, que nunca passou aqui no Brasil. O John Milius agora ele sofreu um derrame, ele não está bem. É um documentário que passa no Cinemax, falando da carreira dele e tal. Aí tem o Scorsese, essas pessoas. Eu acho até interessante as pessoas verem esse filme, porque é um filme que não saiu em nenhuma mídia. Eu ainda sou da época do VHS, veio muita memória aí quando vocês falaram. E só porque o tempo está corrido, vocês falaram mesmo, eu acho que não foi bem o portal que quebrou o negócio. Foram alguns filmes da época, como você falou. Mas eu acho que é uma soma de vários filmes. O Portal é meio que o símbolo, mas assim, é um processo longo, na verdade. E o problema, né, a diferença entre, por exemplo, em 63 no Cleópatra, quando a coisa começou a desandar, o Zanuck, que ainda ele tinha saído como cabeça da Fox.
mas começou a desandar com produção, ele voltou com cabeça e falou, não, a gente vai acabar o filme, você tem um cronograma tal, fechar tal dia. Respondia para o Zanuck, e não para o executivo da Transamérica ou de uma petrolífera. O Scorsese fazia Nova York, o filme virava um filme completamente incompreendido. Isso não importa para o executivo da alta patente da petrolífera. O que interessa é, tipo, eu quero um número, eu quero agora. O negócio todo mudou muito. Então, assim, se a antiga Hollywood teve os seus 50 anos para ter o seu apogeu e o seu declínio, a nova Hollywood, por uma questão de contexto, ela teve muito menos tempo. Foram 15 anos. Nem isso, na verdade. Ok, gente. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Pedro, nosso estúdio precisa ter um último aviso. Obrigado, Felipe, Bruno e Ari, pela presença, pelo bate-papo. Sobre o Portal do Paraíso, ele ainda não foi exibido na mostra, então fiquem de olho nas datas, e ele vai ser exibido na versão do diretor, só que em digital, não em película. Essa é a questão. Vale muito a pena.